As ferrovias são consideradas o mais eficiente meio de transporte terrestre, seja para passageiros, seja para cargas. Mesmo assim, há anos vêm sendo relegadas a segundo plano em todo o país. O Rio de Janeiro, considerado estratégico para o setor ferroviário, precisa de investimentos porque, sem eles, não será possível tornar o estado mais competitivo. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o setor ferroviário fluminense, estão aqui Riley Rodrigues, especialista em competitividade industrial e investimentos da Firjan, e Luiz Cesário Amaro da Silveira, diretor da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a ABFER. O Rio de Janeiro já foi referência no polo de produção ferroviária. Por que ele perdeu esse posto? E é importante falar um pouco desse histórico. As ferrovias, de um modo geral, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo, foram abandonadas, foram esquecidas. Havia as ferrovias aqui, a malha ferroviária é muito grande, fizeram a Rede Ferroviária Federal em 1954, e essa rede trabalhou muito bem, mas depois foi abandonada, não tinha recursos, então todas as empresas ferroviárias ficaram sem utilização e a indústria ferroviária ficou sem serviço. Então, esse problema que aconteceu no sistema ferroviário atingiu, na década de 1990, a indústria ferroviária, que sofreu barbaramente com a falta de encomenda, a ponto de as quatro grandes empresas do sistema fecharem as portas. A Mafers, a Santa Matilde, que é a Companhia Industrial Santa Matilde de onde eu vi, que tinha fábrica em Lafayette, e aqui em Três Rios, a FNV, tinha fábrica em São Paulo, a Mafesa também com fábrica em São Paulo, e a Cobrasma. As quatro empresas acabaram. A crise começou bem antes disso, porque já nos anos 80, a Santa Matilde entrou em crise em 86. Já nos anos 80 teve essa crise. E é estranho, porque em 1954, quando o governo resolveu estatizar o sistema ferroviário, logo 2 anos após, 10 mil quilômetros de ferrovias já tinham sido simplesmente deixados de funcionar. E 13 empresas privadas foram estatizadas, essas 13 foram simplesmente extintas. A história ferroviária no Rio de Janeiro é extremamente importante antes dessa crise mesmo, porque o Rio de Janeiro foi o pioneiro no sistema ferroviário brasileiro. Em 1854, o Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, fez a primeira ferrovia no Brasil, ligando o Porto da Estrela e Magé até o Pé da Serra. E ali começou o sistema de integração multimodal, que as cargas chegavam no Porto do Rio, iam até o Porto da Estrela e a fábrica no Pé da Serra e retornava para ser exportado pelo Rio de Janeiro. Então, ferrovias já começaram como elo transporte intermodal. Nós fomos crescendo rapidamente, em poucos anos, eu acho que em menos de 30 anos, o governo na época, o governo federal, na época do Império, construiu 10 mil quilômetros. De 1854 até o fim da República, em 35 anos, até o fim do Império, em 1889, foram construídos 10 mil quilômetros de ferrovia. Naquele tempo que não tinha trator, não tinha maquinária pesada, era na base da pá e da enxada. Nós construímos 10 mil quilômetros, que é mais ou menos a malha que hoje em dia a gente tem em uso. E agora a gente está vendo uma retomada de investimentos e novamente um olhar sobre a ferrovia, justamente pensando numa integração com os portos, não é isso? É verdade. Agora o federal lançou esse programa ferroviário pensando em criar corredores de exportação vindo do interior, vindo das regiões produtoras, sejam elas produtoras agrícolas como também industriais, para os portos. A ideia é você tirar o caminhão da estrada, que caminhão acima de 500 quilômetros, ele dá prejuízo. Ele não é adequado, ele complica a vida na estrada, principalmente nos grandes centros, ele polui muito, então o caminhão não é algo benéfico acima de 500 quilômetros. O grande complicador é que nós não estamos hoje expandindo a nossa malha ferroviária. Nós estamos tentando recuperar a nossa malha. Em 1960, nós chegamos a ter 38 mil quilômetros de ferrovias de carga no Brasil. Em 93, nós tínhamos em torno de 29 mil. Hoje nós temos 30 mil. A diferença é que dessas 30 mil, 20 mil são abandonadas,
10 mil são utilizadas, como disse o Cesário, mas explorado mesmo, economicamente explorado, com intensidade, apenas 3 mil quilômetros. Nós caímos de 1960 a 2014 de 38 mil quilômetros de ferrovias exploradas para 3 mil com exploração intensa. E no Rio de Janeiro, quanto a gente tem de ferrovia explorada intensamente? Basicamente a linha da MRS. A linha da FCA, que vai para o norte Fluminense, é uma linha hoje subutilizada, inclusive foi devolvida ao governo para entrar nesse programa de concessão. A linha que ia de Campos até Minas Gerais, até Uruaçu, ela vai ter que ser reconstruída, chamada linha mineira. Basicamente você tem a parte do Rio de Janeiro que vai de Duque de Caxias até Itaguaí, sendo utilizado e subindo em direção a Minas Gerais, passando por Japeri e MRS. A falta da ferrovia, a gente vê coisas que são verdadeiras aberrações. Por exemplo, o arroz que é produzido no Rio Grande do Sul, apesar de nós termos 7.500 quilômetros de litoral, que pode usar cabotagem, vai de caminhão para o norte, para o nordeste. A safra produzida no Mato Grosso, a soja produzida no Mato Grosso, ela vem basicamente de caminhão, percorrendo 2 mil quilômetros. Isso, caminhão, carga a granel, é uma coisa assim que é caríssimo, incompatível, não devia ser utilizado. Os Estados Unidos também usa 2 mil quilômetros, mas usa o Missouri e o Mississippi, 2 rios que vêm da zona de produção do norte dos Estados Unidos. Então ficamos numa condição de desigualdade, de competição pelo preço caro que a gente paga no transporte rodoviário. Agora, tendo em vista esses investimentos que estão previstos e que estão sendo feitos para a indústria ferroviária, pelo menos para a retomada da ativação dessa indústria, quais são as possibilidades do Rio de Janeiro? Tem 2 grandes possibilidades. Primeiro, porque o César Borges, o ministro do Transporte, já disse que na primeira leva de ferrovias serem licitadas agora, esse ano, vai entrar a ligação que vai do Rio de Janeiro até Campos e Vitória, a Rio Campos Vitória, e também o trecho que vai de Campos a Uruaçu, em Goiás. Então você vai ter o Rio de Janeiro integrando todas as grandes malhas que vai do centro-oeste ao nordeste, a São Paulo e ao sul do Brasil. Então essas novas linhas serão essenciais para você deslanchar o sistema ferroviário do Rio de Janeiro. E a segunda? O segundo grande fato de importância é que o Rio de Janeiro hoje possui talvez o melhor sistema portuário do Brasil. E esse sistema portuário tem desde o minério até os containers e com capacidade para ter os grãos, você obrigatoriamente vai ter de usar a ferrovia. Agora, como vantagem, o marco ferroviário diz que se você não tiver 70% da sua ferrovia, do seu trecho, sendo economicamente utilizado, você é obrigado a abrir para outros transportadores. E no estado do Rio de Janeiro você não chega a 70%. Ou seja, outras cargas de alto valor agregado vão passar a usar a ferrovia no Rio de Janeiro. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com o economista Riley Rodrigues e o Dr. Cesário da Silveira, da Abifer. O Rio de Janeiro está ganhando o primeiro terminal logístico ferroviário. Está sendo construído no município de Queimados, numa área de 700 mil metros quadrados. Esse centro logístico vai ser uma revolução, uma mudança de paradigma no transporte de cargas no Brasil. O arco metropolitano, comandado pelo Pezão, é um grande desbravador de uma nova área. Quem sobrevoa ali verifica, é uma loucura. Não é só Queimados, outras regiões também estão florescendo. Agora nós vamos lá para o fundo da cidade, onde passa a malha ferroviária. Então isso ajuda muito, porque é a região onde tem o menor IDH da cidade. Nós vamos fazer aquilo crescer. Segundo, gera de imediato 400 empregos para uma cidade que precisa estar gerando emprego todo dia. Terceiro, você sabe que o transporte ele gera um imposto que vai na veia, é um recurso importante para a prefeitura, que é o ISS. O ISS é um imposto municipal. Então você gera emprego, melhora uma região e gera novos impostos. Então esse empreendimento vai mudar a história da nossa cidade com certeza. E vai marcar a história do Rio de Janeiro, porque na verdade é o primeiro terminal logístico ferroviário do nosso estado. Podemos dizer que esse projeto vai integrar porto, ferrovia e rodovia, que era o que a gente estava dizendo no bloco anterior, que é o que é importante para o desenvolvimento do estado? Sem dúvidas nenhuma. Esse centro integrado ferroviário vai conseguir
deslocar da rodovia para a ferrovia em torno de 5 a 9% das cargas que vêm de alto valor agregado que vem de São Paulo para o Rio de Janeiro e vice-versa. Isso significa por volta de 500 caminhões por dia fora da Via Dutra quando esse centro estiver funcionando. Como ele está numa área próximo também à ferrovia que liga até o porto de Itaguaí, então você vai ter um grande centro de distribuição que vai servir tanto para receber a carga de São Paulo, para distribuir na região metropolitana, quanto para mandar a carga para o porto, para exportação, quanto para receber a importação e distribuir no Rio de Janeiro, em São Paulo e para Minas Gerais. Então, esse é o primeiro grande projeto de integração porto, ferrovia e economia do estado do Rio de Janeiro. Tem o acesso aos portos e pode muito bem ser feito por container. Nós somos fabricantes de containers também, não do container, mas do transporte para o container, a plataforma para transportar container. E no caso das cargas pesadas, como minério de ferro, me falaram que no Porto do Açu tem um mineroduto, que é previsto. Se houver, mas o mineroduto não está concluído. Se tiver qualquer modificação, é preciso que haja viradores no Porto do Açu, como fazem no Porto de Minério de Ferro de Itaqui, que chega a composição para em cima do virador e viram de 2 em 2 vagões e segue. Então, isso que é preciso ter um processo rápido de passagem da exportação do minério. O PELC é o Plano de Logística. É o Plano Estratégico de Cargas do Rio de Janeiro, com previsão de investimentos e obras até 2040. Agora, diz uma coisa muito interessante. Apesar de termos um potencial muito grande no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, com a questão ferroviária, apesar dessa possibilidade enorme, seja com o Centro Integrado de Integração Ferroviária, o Centro Logístico, seja com as novas ferrovias do estado, o arco ferroviário do Rio de Janeiro, do contorno da Bahia, o Brasil tem um problema crucial. O Brasil não produz 1 quilo de trilho. Todo o trilho que nós utilizamos é importado. O ano passado nós exportamos o minério de ferro usado para fazer trilhos, né, por $98 a tonelada. E importamos o trilho, na média, a 128. A 1.080 dólares. Ou seja, como o Brasil não produz trilho, o Brasil precisa esperar na fila para que os países China, Austrália, Alemanha, Noruega e outros que produzem o trilho tenha disponível para mandar para o país. Isso é o grande gargalo que pode atrapalhar a execução do plano de logística ferroviária do Brasil. Então, o grande problema hoje é que nós não temos trilho. Tem que botar esse desenvolvimento nos trilhos. É como produzir um carro e não fazer a roda. Essa é a situação. A SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, tem um projeto de investir cerca de R$1 bilhão na fábrica de trilhos lá em Mato Grosso. A última grande laminadora que nós tínhamos funcionando ficava na CSN. Foi desativada em 96, no auge da crise, né, Cesário? No setor ferroviário, onde você não tinha demanda. A expectativa de demanda para os próximos anos gira em torno de R$8,5 bilhões de reais. Significa que, dentro desse projeto, se nós não construirmos a laminadora, e não é só para o Brasil, é para exportar para outros países da América do Sul, países da África, nós de imediato temos 91 bilhões para o setor ferroviário e 8,5% desse valor garantido para ser mandado para o exterior. E isso pode atrapalhar toda a implantação do sistema ferroviário, da malha ferroviária, da recuperação do transporte ferroviário no Brasil. Ou seja, além da gente pensar no potencial, é preciso pensar no básico. Nós produzimos, no ano passado, mais de 100 locomotivas, mais de 3.000 vagões de transporte de minério de carga, mais de 400 carros de transporte de passageiros e não produzimos 1 quilo de trilho. Daqui a pouco a gente não tem lugar para colocar a locomotiva e o vagão para correr. Esse problema do transporte de trilho é um problema que nós temos lutado muito para que talvez a única coisa que falte na nossa linha de fabricação, o trilho. Sobre isso, eu já falei com o Instituto Aço Brasil, falei com o Marco Polo, que é o presidente do Instituto, falei com a Kátia Macordi, que é engenheira e tudo mais, mas dizem que às vezes é variável, o Brasil no ano compra tem uma compra grande, no outro ano é reduzido, mas a gente tem que pensar não só em produzir o trilho no Brasil para atender à demanda brasileira, como também entrar no mercado internacional. Nós entramos no mercado internacional, vendemos vagões
É que é uma coisa extraordinária. Na década de 70, 1970, foi a melhor década em produção de equipamentos ferroviários. Foi a melhor década. Até hoje, nós fizemos naquela época 36 mil e tantos vagões e não chegamos até hoje, até essa data de hoje, nenhum ano que chegasse a esse número. Então, esse é um problema grande que a gente tem. A gente tem condição de fazer e a gente vê que até hoje, mesmo dentro da ABFER, não tem nenhum recorde acima desses 70. É uma coisa antiga. Você vê que a disposição que a empresa tem, que era uma opção para a indústria ferroviária. Mas tem que pensar no Brasil e no mundo. Não. A gente continua a falar sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O transporte ferroviário de passageiros é crítico. A Supervia assumiu os trens em 1998. Em 2010, a Odebrecht assumiu o controle da Supervia, mas os problemas continuam com paralisações quase diárias dos serviços. Desde 2007, o governo do estado vem fazendo investimentos. Vamos ver o que a nossa reportagem preparou sobre esses investimentos. Aqui está sendo finalizado o galpão, onde estarão sendo finalizados os trens da Alstom. A última tecnologia ferroviária é capaz de transportar 2.400 passageiros de uma vez só, com ar-condicionado, música ambiente, televisão a bordo. A outra situação aqui é que nós estamos experimentando aqui um dos maiores problemas da Supervia e aqui treinando exatamente para aprimorar a capacitação do pessoal nessa melhora. Com o calor do Rio de Janeiro e com a rede aérea muito antiga, o sistema todo da Supervia é um sistema de séculos, ele precisa ser modernizado. Como você está falando em alta tensão, você precisa desligar a rede, fazer uma intervenção complexa. Com essa nova tecnologia, os cabos eles são autoajustáveis, ele é autorregulável. Então ele tem umas molas e um sistema de contrapeso em que ele auto se ajusta ao clima, à incidência do sol, permitindo que as manutenções sejam mais espaçadas. E com isso nós vamos ganhar muita performance, nós vamos ganhar muito atendimento à clientela da Supervia. Que outras perspectivas que esses investimentos no setor de transporte de passageiros abrem para a retomada do setor do transporte ferroviário? Abre uma perspectiva muito boa. Vale lembrar que o transporte ferroviário no subúrbio do Rio de Janeiro era feito pela Rede Ferroviária Federal, que chegava a transportar 1 milhão de passageiros por dia. O sistema foi abandonado, como foi a malha ferroviária de carga também. Então agora está numa recuperação, e a recuperação pode ser lenta, mas está sendo eficiente e eficaz. E eu acho também que, não só na parte ferroviária, a indústria ferroviária está atendendo e vai ter melhores condições agora com a fábrica que eles chamam fábrica de montagem da Alstom de Deodoro. Essa vai permitir um atendimento muito rápido para o sistema ferroviário se reerguer como precisa aqui no estado do Rio. Vale lembrar uma situação bastante interessante. O Rio de Janeiro produz equipamentos ferroviários e metroviários de alta qualidade. Você tem agora a fábrica de montagem de Deodoro, mas você tem também a Tetrans em Três Rios, que produz inclusive o aeromóvel lá de Porto Alegre. Você tem a EIF também de equipamentos ferroviários em Três Rios. Você já teve a Santa Matilde, que está agora, pode vir um processo de recuperação no novo polo ferroviário em Três Rios. Não a Santa Matilde em si, mas outras empresas. Mas a grande questão do transporte de passageiros no Rio de Janeiro é que ele é centenário. E por ser centenário e ter sido abandonado ao longo das décadas, a recuperação é mais complicada e é mais cara. Não justifica, é claro, você ter problemas diários, problemas conhecidos em pontos conhecidos. O fato é que a rede aérea é uma rede de décadas, que já deveria ser uma rede totalmente nova. Você tem muitos dormentes de madeira em estado precaríssimo, que precisam ser trocados o mais rapidamente possível. Você tem trilhos e passagens de níveis totalmente absurdas no Rio de Janeiro. Então você precisa melhorar. Não adianta você querer colocar apenas mais trens para circular. Você precisa que o sistema seja capaz de suportar esses trens. Sem contar que o sistema tem que ser expandido. E quando falo em expandir o sistema, é óbvio, você tem que recuperar planejamentos de 60 anos. Um exemplo claro,
Na década de 50, 1950, um estudo mostrou que você precisava levar o trem, transporte ferroviário, para a Baixada de Jacarepaguá, porque a cidade do Rio de Janeiro ia crescer na direção da Baixada de Jacarepaguá. A cidade cresceu, chegou a Jacarepaguá e o trem não chegou. Você simplesmente parou com o ramal que ia de Santa Cruz a Itaguaí. Itaguaí está crescendo, um grande polo econômico, e o trem não chega. Você não tem mais a ligação que ia de Ambaí, em Nova Iguaçu, a São Bento, em Duque de Caxias, e vinha para o centro do Rio de Janeiro. Não tem mais a ligação que fazia o contorno da Baía de Guanabara até Niterói. O sistema ferroviário do Rio de Janeiro não só é abandonado, que existe hoje, como foi totalmente sucateado. Esses investimentos são bons? Sim. Tem de ser mais rápidos? Tem. A AGETRANSP precisa agir de maneira mais intensa junto com o governo do estado, junto com a concessionária? Sim. É possível acelerar? É possível. Mas agora a gente tem uma indústria que está aqui próxima e que está podendo atuar exatamente. em conjunto. Esse era o que faltava. Nós não tínhamos a indústria de equipamentos, a indústria de manutenção, a indústria que fornecia as peças para o sistema ser ampliado de maneira mais rápida. Agora, hoje você tem. A gente, por exemplo, quando fala de indústria automobilística, a gente diz que hoje a gente tem uma condição de desenvolver uma rede de fornecedores no entorno dessa indústria. A gente tem condição hoje de construir uma rede de fornecedores no entorno da indústria ferroviária no estado do Rio de Janeiro? Isso já existe? Eu não diria no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, sim, atendendo todo o sistema ferroviário do Brasil. Nós temos uma rede. Agora, o problema, eu tive recentemente na Supervia, e eles estão com o programa a meta deles é voltar a transportar 1 milhão de passageiros por dia. E para isso eles estão fazendo grandes investimentos. Já receberam trens chineses, agora estão recebendo os trens da Alstom. E eles esperam que até 2000, nós estamos em 2000, até 2016, março de 2017, eles está crescendo o transporte de passageiro por dia. E deve voltar à meta de 1 milhão em 2015, 2016. Mas vai esclarecer um detalhe muito interessante. Você vai voltar a transportar 1 milhão de passageiros numa demanda muito maior do que você tinha no final da década de 80 e início de 90, quando você já transportava 1 milhão. Ou seja, você vai voltar há 30 anos com uma população que está 30 anos maior. Você ainda tem uma demanda reprimida muito grande. O sistema ainda é pequeno para a cidade do Rio de Janeiro, para a região metropolitana do Rio de Janeiro. 270 quilômetros de sistema ferroviário de passageiros na região metropolitana, que não atinge todos os municípios e que não chega às principais polos geradores de passageiros, é um sistema ineficaz. Não adianta só comprar trens e recuperar a malha que você tem hoje. Você precisa de um redesenho da malha, da ampliação da malha ferroviária e metroviária. Em relação à indústria de fornecedores, ninguém fornece só para o trem, também fornece para o metrô. E ninguém fornece só para o seu quintal. Fornece, como Cesário disse, para o país inteiro e para o seu continente no entorno. Quando você tem uma demanda crescente, implantação de metrô em Curitiba, metrô em outras cidades, você tem trens em outras cidades, VLT sendo implantados. E você tem hoje o governo federal sinalizando para esse mercado, está em expansão, ele está investindo Exatamente. nisso. O que você tem é uma excelente condição de você, A, recuperar o básico, que é você voltar a produzir trilhos. B, criar realmente uma rede de fornecedores local no Rio de Janeiro e em outros pontos para o sistema metroferroviário, que inclui metrô, trem e VLT. O transporte de metrô já conseguiu, bateu a semana passada o recorde, transportando 800 mil passageiros por dia. Ele também está fazendo investimento, está aumentando o número de trens e está terminando a linha 4 agora para chegar na Barra e deve estar chegando no fim do ano que vem. E existe um outro problema também de aumento do metrô, que seria a linha 3. A linha 3 é a que liga aqui o Rio com São Gonçalo, através de metrô, e que eu acho que esse projeto, para ser realmente de êxito, ele tem que contar também com um túnel para atravessar a Baía de Guanabara, porque eu acho que quem mora em São Gonçalo... citado na década de 80. Como está projetado. Eu acho que a pessoa que vai pegar um trem em São Gonçalo não vai vir para a Estação das Barcas
para entrar na fila da barca para depois pegar o metrô no Rio. Bem, mas isso, infelizmente, vai ser um tema que a gente vai ter que discutir num próximo programa, porque o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Hillian, obrigada, doutor Cesário, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!